enunciado geral da sequência é: julgue os itens que se seguem relativos às estruturas linguísticas do texto, estado social e princípio da solidariedade. Quinta questão. A correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo a em dar suporte a exigências recíprocas. Eu poderia colocar o sinal indicativo de crase? Vamos falar um pouquinho dessa menina? Vocês vão se cansar de nós falarmos dessa menina chamada crase em toda análise de provas, porque praticamente em todas as provas vai ter uma questãozinha ali, direta ou indiretamente relacionada à crase. Aí vocês, quando nós chegarmos à crase, vocês já vão estar, olha, batidos, tá? Existem duas observações relacionadas à crase. A primeira observação trata da fusão. Para haver uma fusão, eu preciso ter pelo menos dois elementos, não preciso? Então, eu chamo de regra dos 100%. Você precisa ter 50% referentes aqui a uma preposição. No caso, a preposição a. E os outros 50% relacionados a um outro fonema a. Que não é, gente, somente o artigo, não, tá? Pode ser o artigo, que tem que ser feminino. Então, para haver uma junção de a mais a, eu tenho que ter uma preposição mais um a artigo. O artigo ele não vai concordar com o substantivo com o qual ele se relaciona? Eu posso dizer... Eu ia falar as minas e os mano, mas aí no caso ele coloca o plural no artigo e o substantivo que fica no singular, né? Mas eu posso colocar aí e falar a minas, o irmãos. Eu faço isso? A gente pode fazer isso? Não. Nós temos que fazer a devida concordância. Os irmãos, as meninas. Então, quando eu encontro um artigo que esteja acompanhando um substantivo no plural, a mais as tem que ser igual a as. Rose, qual é a importância desse as? Desse artigo? Quando eu digo para vocês... Vou colocar aqui. Quando eu digo para vocês, vi meninas na escola. Eu vi alguma menina específica? Não. Mas se eu digo que eu vi as meninas na escola, é porque eu vi meninas específicas. Então, no contexto, vi meninas na escola e perguntei... O primeiro contexto, tá? Eu sei quais são as meninas? Não. Vi meninas na escola e perguntei a meninas. Ou eu perguntei às meninas. Como é que eu estou falando dessas meninas que aqui em cima eu não especifiquei? E aqui embaixo eu quero especificar? Não. Se ela não especificou, é porque não tem o artigo. Pergunte a meninas, por exemplo, vou colocar um contexto. Um homem na nossa sociedade sabe claramente na pele, ele sente na pele o preconceito relacionado ao sexo feminino, meninas. Então, se você perguntar a meninas... O que é ser mulher? É uma pergunta diferente. Vai ser uma pergunta diferente de quando você pergunta a meninos. Eu especifiquei os meninos? Eu também não especifiquei as meninas. Se eu quiser especificar um grupo de menina, pergunte às meninas que fazem o curso no SCIA. Eu estou falando de qualquer menina? Não, eu estou falando de meninas específicas. Aí sim, pergunte as. Mas se eu estiver tratando de quaisquer meninas, eu não tenho um artigo. Deu para entender direitinho? Então, a presença ou ausência do artigo vai interferir, sim, no processo de utilização do acento grave. E não somente aquele macetinho que diz, se a palavra estiver
No feminino, vai ter acento grave. Não, se a palavra estiver no feminino e se ela estiver sendo especificada, aí sim vai ter o acento grave. Com o A sozinho ou com o AIS. Mas se eu tenho um A sozinho e uma palavra no plural, significa dizer que eu não encontrei o artigo. Deu para entender direitinho? Aí depois do artigo, esses dois aqui, olha, referente ao artigo, eu encontro um A do a qual, um A do aquela, aquele e aquilo, e um A que é equivalente ao pronome demonstrativo aquela. São esses cinco fonemas que vão poder ali fundir com a preposição e gerar minha regra dos 100%. A outra observação é classe gramatical. O acento grave serve para diferenciar. Para a diferenciação da classe gramatical. O hino nacional tem um fragmento que diz: ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Aí Bárbara mandou um WhatsApp para mim dizendo assim: Rose, gosto muito quando a gente tem aula. Calma. Aí ela falou assim: eu gosto muito quando há uma apresentação de questões do dia a dia, né, do que a gente vê na televisão, enfim. E eu vi uma vez a apresentação do hino nacional. Foi com essa frase mesmo, não foi, Bárbara? Ela perguntava, a questão perguntava, qual é o sujeito? Rose, mas você está falando de crase. Mas a questão perguntava sobre qual é o sujeito. E ouviram do Ipiranga as margens plácidas, qual é o sujeito? Indeterminado, porque você não sabe quem ouviu. Aí, de repente, lá no gabarito diz que as margens plácidas é o sujeito. E realmente é o sujeito, porque se fosse o local, nós teríamos aqui o acento grave para diferenciar uma locução adverbial de um substantivo. No caso, sem acento grave, isso aqui é um substantivo. Deu para entender direitinho? Rose, quem ouviu? As margens ouviram. Porque não tinha ninguém lá para fazer prova disso, não, gente. Só as margens mesmo. Então, elas ouviram do Ipiranga. O Ipiranga foi o local de onde elas ouviram o grito heróico, o brado retumbante, né? E aí, já começou. Com essa questão, ele diz que a correção gramatical do texto seria prejudicada caso se empregasse o sinal indicativo de crase no vocábulo A em dar suporte a exigências. Eu posso colocar? Por que eu não posso colocar? Porque quem dá algo a alguém. Ou a outra coisa, né? Então, esse A aqui é uma preposição. E a preposição equivale a 50%, mas minha regra de fusão é uma regra de 100%. Os outros 50% deveriam estar aqui acompanhando a palavra exigências. Então, se exigências estivesse com um artigo, seria no plural. Como não tenho o plural, eu tenho apenas aqui uma preposição. 50%. Com 50% você não faz nada. Não. Você não pode colocar porque você não tem um artigo. Você está perguntando se... Peraí. Se fosse só as aqui, estaria errado. Sim. Mudaria o sentido.
Deixa eu modificar aqui um pouquinho minha fala. Porque o verbo dar, ele pede dois objetos, dois complementos. Quem dá uma coisa a alguém. Ou a outra coisa. Ok? Então, ele está aqui dizendo... Deixa eu até olhar no... É na linha 20. Aqui. Ele deu o quê? Então, suporte é a coisa dada ao meu objeto direto. E ele deu suporte a exigências. Então, se eu encontrasse somente um as aqui, eu teria dois objetos diretos, mas com relações diferentes. Aí você iria modificar. Ele está dando suporte, deveria ter vírgula, as exigências, porque ele estaria dando duas coisas. Então, para mostrar que este aqui é o objeto indireto, havendo um as, obrigatoriamente eu tenho que colocar um acento grave para mostrar que esse é o objeto indireto do verbo dar. No caso, no entanto, ele está perguntando se a gente pode só colocar um acento grave. Só colocar um acento grave nós podemos para manter? Não. Ele está dizendo que a correção gramatical seria prejudicada. Seria prejudicada, não seria? Se eu não posso colocar, é porque seria prejudicada. Então, se eu não posso colocar, significa que ele está indicando que realmente eu não posso colocar. Isso aqui está correto. Deu para entender direitinho? Não, a pergunta é a seguinte, não entendi isso aí, Rô. Se fosse as, seria craseado. Se fosse as, deveria ter o acento grave. Teria que ter a vírgula. Não, não. Se não tivesse o acento grave, é que teria que ter a vírgula para dizer que são objetos diretos. Ok? Deu para entender direitinho? Uma grande sacada nesse enunciado é o seria prejudicado. Você concorda que seria prejudicado. Por isso, isso aqui está verdadeiro.